Tiago, capítulo 1, versículo de número 26. Mais uma vez, graça e paz seja sobre a sua vida, e te convido a abrir a Escritura Sagrada no livro de Tiago, capítulo 1, do versículo de número 26. Nós vamos pensar um pouco acerca desse membro tão importante e que gera tanto problemas e conflitos. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a sua língua, antes enganando o seu próprio coração, e a sua religião é vã. Diga misericórdia. Maravilhoso eterno Pai, Senhor nosso Deus, nós te louvamos pela tua bondade, pela tua misericórdia, te louvamos pelo texto lido e te pedimos o auxílio do teu Espírito Santo ao refletir, ó Deus, sobre a importância de sermos luz e sal da terra no nosso falar. Em o nome santo do teu Filho Jesus, amém, amém e amém. Meus queridos, a carta de Tiago, nós já tivemos a oportunidade de estudar algumas vezes, de ler algumas vezes, e é impossível não ler a carta de Tiago e não ser impactado. A carta de Tiago, apesar de ser um livro, uma carta pequena, apenas 5 livros, ele traz tantas lições preciosas ao nosso coração e de uma forma tão direta. Ele não trata de questões históricas, ele fala muito a respeito do comportamento do cristão, de como o cristão deve se portar, seja ele no trabalho, na sociedade e dentro da própria igreja. O texto de Tiago, a carta de Tiago, vai falar a respeito de valores, de princípios, de como deve se portar o cristão nesse mundo, dentro da sociedade em que ele está inserido, de qual é o peso do testemunho, de como ele deve enxergar a sua vida cristã, como ele deve viver a sua vida cristã. E eu acredito que quando ele fala, esse texto, a carta de Tiago, ele fala muito acerca da questão daquilo que nós falamos, do peso das nossas palavras. E ele vai falar agora em Tiago, no capítulo 1, versículo de número 26, mas ele vai repetir também no capítulo de número 3, vai prolongar um pouco mais no capítulo de número 3, do versículo 1 até o versículo de número 12, ele vai falar também acerca desse pequeno membro que gera tantos conflitos. Nós temos tido a oportunidade, ao longo dos domingos, de refletir um pouco sobre a revista Os Conflitos da Vida, e em uma das lições tivemos justamente a oportunidade de pensar sobre por que temos conflitos, por que gera problemas, por que temos problemas, desavenças, e nós falamos naquela ocasião sobre a natureza humana, sobre a natureza caída do homem, sobre a natureza pecaminosa do homem e sobre alguns conflitos que são gerados como resultado dessa natureza caída, discórdia, ira, dissensões, facções, rivalidades e tantos outros adjetivos que nós tivemos a oportunidade de pensar, de refletir, de compartilhar naquela aula maravilhosa que foi sobre os conflitos da vida. E sem sombra de dúvida, quando nós imaginamos, tanto nesse texto como que nós acabamos de ler, traz uma seriedade muito grande sobre qual é o peso das nossas palavras, de como nós temos utilizado as nossas palavras, o que temos pronunciado. Ele tem gerado vida ou ele tem gerado morte? Ele tem promovido edificação ou ele tem promovido dissensão? E é interessante porque, com o passar do tempo, às vezes as pessoas imaginam que ser cristão é apenas mudar de um segmento religioso. Era de uma determinada religião, passou para uma igreja cristã, mas continua da mesma maneira que agia antes. Ele continua com as mesmas práticas, com as mesmas ações. Não há uma mudança na sua vida, não há uma mudança na sua maneira de agir, não há uma mudança na sua maneira de se comportar, não há uma mudança na sua maneira de vestir, de falar, de pensar, naquilo que ouve, naquilo que lê, naquilo que assiste, naquilo que acessa. É como se estivéssemos vivendo um período que não é novo e que é algo bastante antigo, que remonta aos tempos bíblicos, a expectativa de tentar, de alguma maneira, agradar a Deus e agradar ao mundo, de viver uma vida
que dos dois lados, né? Aquilo que era chamado algum tempo atrás de um cristão Raimundo, né? Aquele que está com um pé na igreja e um pé no mundo. E esse tipo de pessoa, ela remonta aos tempos bíblicos, né? Nos faz lembrar a carta que foi escrita pelo anjo da igreja a Laodiceia, né? Aquela igreja que não era nem quente nem fria, era uma igreja morna, e era uma igreja que, com isso, pela atitude dela, fazia com que o Senhor tivesse ânsia de vômitos. O texto vai dizer que ele tem vontade de vomitar. Vocês, eu passo mal ao observar a atitude que vocês estão se comportando, né? Então, diante desse contexto, nós começamos a refletir. A intenção nossa nessa noite é pensar um pouco sobre o peso da responsabilidade que nós temos como cristão de medir as nossas palavras, de observarmos como nós temos utilizado a nossa fala, né? E ver e avaliar que tipo de pessoa eu tenho sido, né? Como eu tenho utilizado, né? Será que o tempo de igreja ela tem me trazido experiência suficiente para que eu possa utilizar a minha fala de uma maneira sábia, de uma maneira equilibrada? Ou apesar do tempo que eu tenho de igreja, nada mudou? Eu continuo sendo a mesma pessoa, eu continuo agindo da mesma maneira, às vezes com a mesma grosseria e às vezes com a mesma malícia que se tinha antes no mundo. E não é correto que seja assim. Não é correto que seja assim. Alguém que se propõe, de fato, a ter uma experiência, que se propõe a dizer que é discípulo de Cristo, alguém que afirma que teve uma experiência real com Cristo, é impossível não ter uma transformação na sua vida. Se ela continua agindo da mesma maneira, é porque ela ainda não sofreu o impacto que o novo nascimento de fato produz na vida de uma pessoa. O novo nascimento faz com que a pessoa possa ter a sabedoria necessária ao lidar com as suas palavras. E infelizmente, ao longo do tempo, na caminhada cristã, nós vamos nos deparar com muitas pessoas, às vezes novas, às vezes com muito tempo de igreja, às vezes dentro da igreja, às vezes fora da igreja, às vezes pessoas jovens no mundo e pessoas bastante experientes no mundo que não sabem utilizar as suas palavras, que as palavras, em vez de trazer saúde, acaba gerando enfermidade no coração das pessoas. E é sobre esse peso, dessa responsabilidade que nós temos, ele nos faz lembrar aquilo que o Senhor Jesus nos disse quando ele fala de que nós seremos julgados por toda palavra que sai da nossa boca. E às vezes nós nos esquecemos de que as nossas palavras, elas serão um dia pesada na balança diante de Deus. E diante dessa realidade, nos faz lembrar do texto, por exemplo, de Tiago, também no capítulo 3, quando ele vai falar ainda um pouco mais de maneira profunda sobre a língua. E ele vai dizer, a partir do versículo de número 3, ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecer, também lhe dirigimos todo o corpo. E ele prossegue no versículo de número 4, observar igualmente os navios, que sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme são dirigidos, por onde queira o impulso do marinheiro. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha em chamas põe em toda uma selva. Ora, a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras, no versículo 8, a língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar, é um mal incontínuo, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos os homens feitos à imagem de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Acaso pode jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargo? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Então, vê a seriedade com que Tiago ele trata a questão daquilo que sai dos nossos lábios.
né? Sobretudo quando ele diz que com a nossa boca bendizemos a Deus, mas com a nossa boca amaldiçoamos os homens que foram feitos à imagem de Deus, né? E é normal, infelizmente tem se tornado comum, né? Não é normal, mas tem se tornado comum no meio cristão as pessoas bendizerem a Deus com os seus lábios, cantarem belíssimas canções, mas com a sua boca destruir a vida alheia, né? Com os seus lábios amaldiçoar a vida dos outros, né? E não convém que seja assim, diz Tiago, né? Então, se você conhece pessoas assim, ou se você se encaixa exatamente nesse perfil, né, saiba que essa atitude não é nova, essa atitude é bastante antiga e foi um problema a ser tratado por Tiago, na era apostólica, onde ele escreve uma carta dizendo: não convém que seja assim, não convém que um cristão com a sua boca tente bendizer a Deus, louvar a Deus, engrandecer a Deus, fazer belíssimas orações, expressões de louvor e adoração, lindos cânticos, mas com essa mesma boca que faz coisas para Deus, que afirma fazer coisas para Deus, ela destrói as pessoas que estão do lado, ela machuca as pessoas que estão do lado, elas não conseguem medir as palavras para as pessoas que estão do lado, gerando dor, angústia e frieza na fé. Quando eu penso desse peso, dessa responsabilidade, vem na minha mente aquela passagem quando Jesus fala sobre os fariseus, que ele vai dizer que os fariseus eles se esforçavam tanto para que as pessoas até acertassem o caminho, mas depois que as pessoas acertavam o caminho, com pouco tempo depois, aquelas mesmas pessoas que tinham feito de tudo para elas se converterem, através das suas ações, acabavam pressionando aqueles novos convertidos à fé, de uma forma tal que aquelas pessoas saíam do caminho e saíam mais revoltados do que haviam entrado, saíam mais machucados do que tinham entrado, porque imaginavam, quando estavam fora, que não iriam se deparar com algumas situações que estavam se deparando, e acabavam se chocando tremendamente. E algumas vezes no nosso tempo, né, nós temos a expressão: nós precisamos olhar para Cristo, né? Não olhe para as coisas que estão do seu lado, né? Olhe apenas para Cristo. Mas nem todos têm a mesma estrutura, nem todos têm a mesma disposição, né? Nem todos estão no mesmo patamar espiritual, e às vezes aquilo que pode me machucar, pode não lhe machucar. Aquilo que pode trazer uma reação de desdém a mim, pode fazer com que uma pessoa seja paralisada completamente na fé. É por essa razão que nós, como cristão, como servo do Senhor, como alguém que de fato nasceu de novo, precisamos dia após dia estarmos preocupados de como eu me expresso. Como tem sido, como eu tenho me expressado, e o que eu tenho dito tem edificado a vida das pessoas, tem conduzido essas pessoas a conhecer mais a Deus, tem demonstrado Cristo nas minhas palavras, ou tem demonstrado carnalidade, ou tem demonstrado sensualidade, ou tem demonstrado o velho homem que ainda precisa morrer dentro de mim para que Cristo de fato possa prevalecer. Nós precisamos urgentemente orar e pedir a direção de Deus, dizendo: Senhor, me ajude a ser de fato alguém diferente nessa sociedade. Eu não quero utilizar o meu lábio para que possa destruir a imagem de quem quer que seja. Eu não quero utilizar a minha voz, ó Deus, para que outras pessoas sejam contaminadas, para que outras pessoas se machuquem, para que outras pessoas acabem sofrendo as consequências daquilo que a minha voz possa produzir. Mas eu quero ser alguém controlado pelo Espírito Santo de Deus. Eu quero ser alguém que possa utilizar a minha voz, a minha língua, para o louvor e glória do teu santo nome. A Escritura vai nos dizer em 1 Coríntios capítulo de número 10, verso de número 31, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, façais tudo para a glória de Deus. E de fato, a nossa fala, a nossa voz, a maneira com que nós nos comunicamos com as pessoas ao nosso redor, dentro e fora da igreja, no nosso lar, no seio da nossa família, reflete também esse mesmo princípio. Deve ser para a glória de Deus. Quantas vezes as pessoas estão longe da igreja porque a sua casa ela acaba se tornando um campo de concentração. A nossa voz dentro de casa é outra.
o tom da voz do marido na casa é outra, o tom da voz da esposa é outro dentro de casa. Eles não têm a meiguice que é de muitas vezes demonstrado quando estão no grande grupo. O que há muitas vezes é desprezo, o que há muitas vezes são palavras que dói, que machuca, que fere. E dia após dia o Senhor tem nos ensinado que se nós de fato desejamos ser diferentes nesse mundo e caminhar para viver de fato de uma forma que agrade o coração de Deus, nós precisamos estar policiando a maneira que nós falamos e o que nós falamos, seja dentro do lar, seja no ambiente do trabalho, seja na vizinhança e principalmente na igreja. Principalmente na igreja, porque quando o mau uso da fala, da voz, da língua dentro da igreja pode provocar danos irreparáveis. Pessoas podem se perder por causa do mau uso da minha voz, por causa da minha imaturidade ou carnalidade ao utilizar a minha voz. E algumas advertências bíblicas nos fazem mostrar claramente de que é um perigo não permitir que Deus utilize os nossos lábios, não colocarmos uma trave nos nossos lábios. Eu lembro que há muitos anos atrás, eu vi alguém sugerir uma ilustração, contar uma ilustração, que falava a respeito das 3 peneiras, e a pessoa dizia: tudo que você for ouvir, coloque uma peneira, tudo que você for falar, também coloque uma peneira, né? Coloca uma peneira em tudo que você vai falar, né? Coa as suas palavras, para que você não fale muitas vezes tudo que você pensa, né? Você não precisa dizer tudo que você pensa, né? Mas precisamos ter a habilidade e a sabedoria para absorver, para ter cuidado com o que nós ouvimos e cuidado com aquilo que nós falamos, né? É por isso que ele falava dessas peneiras, né? Coloque uma peneira, né? De uma forma tal que nem tudo que você possa escutar possa entrar para dentro e possa de alguma forma entristecer o seu coração, né? E precisa estar de certa forma blindado em relação a isso, guardar o coração para que nem toda palavra que você possa ouvir possa lhe trazer tristeza, possa lhe trazer dor, né? E é muito claro, porque toda palavra, né, toda fala que possa produzir no nosso coração tristeza, divisão, raiva, ira, angústia e dor, nós precisamos desconfiar de onde tem sido produzido essa voz, essa fala, né? Qual a intenção dessa pessoa ao me contar isso? Qual a intenção dessa irmã, desse irmão, né, do pastor, do líder, desse amigo do trabalho, do meu vizinho, do meu parente? Qual a intenção dessas pessoas ao me contar isso, né? Qual a intenção deles? É produzir paz ao meu coração ou trazer tristeza à minha alma? A fala que a pessoa tem dito vai me levar a estar juntos, unidos, olhando para Cristo, ou fará com que eu possa olhar as pessoas de maneira diferente? Nós precisamos estar muito atentos em relação a isso, para não vivermos, para não colocarmos sobre nós uma capa de santidade, uma capa de piedade e começarmos a achar que nós somos melhores do que aquilo que nós realmente somos. Pois todos nós precisamos ter sabedoria no falar. Todos nós precisamos ter a habilidade que Tiago vai expressar nos textos a qual nós lemos. O homem tem condição de guiar um navio, o homem tem condição de guiar um cavalo, mas o homem tem uma dificuldade incrível em tentar controlar as suas palavras, em tentar colocar freio nas suas palavras. E nós precisamos cada dia, porque às vezes nós temos até um controle na maneira de nós agirmos, mas nós precisamos ainda ter mais sabedoria diante da reação, porque para pensar a gente consegue pensar e medir as palavras, mas quando nós somos ofendidos, como nós somos tocados, como nós somos de certa forma motivados a falar, a reação nossa muitas vezes ela foge. Isso acontece muito na vida conjugal, né? A gente, puxa, não devia ter falado assim, mas já falou, né? Um impulso do momento faz com que você possa falar de uma maneira que não deveria ter falado. E infelizmente isso era um problema na igreja. Isso foi um problema tratado com Tiago, e isso é um problema também que nós precisamos tratar nos nossos dias. Não que haja em nós essa disposição de agirmos dessa maneira, mas de uma maneira preventiva, alimentando-se com a palavra de Deus, para estarmos alerta, vigilantes, para em algum momento da nossa caminhada cristã não agirmos justamente dessa maneira.
E há um risco muito grande quando nós não temos a preocupação de vigiar com as nossas palavras. Porque quando nós não vigiamos com as nossas palavras e nós falamos aquilo que está no nosso coração, nós corremos o sério risco de não estarmos sob a orientação do Espírito de Deus. E não ter a língua controlada pelo Espírito Santo de Deus é um risco muito grande. Sobretudo quando o texto vai nos dizer que fica sem sentido alguém em um momento proferir a bênção e em um outro momento proferir a maldição. É impossível Deus receber o louvor e a adoração de alguém que, embora pense que está adorando, servindo ou cultuando a Deus, mas ela alimenta no seu coração e produz através dos seus lábios palavras de maldição e ofensa contra os seus semelhantes, contra os seus irmãos, contra as pessoas que estão do seu lado. É o que Tiago deixa claro. Quando nós não temos uma língua controlada pelo Espírito Santo de Deus, é tão sério que até os nossos dias são encurtados. A nossa vida nessa terra é encurtado quando eu utilizo a minha voz, a minha fala de uma maneira não sábia, de uma maneira insensata. É justamente isso que Pedro, no capítulo de número 2, 1 Pedro, capítulo 3, versículo de número 10. Observa o que esse texto, o homem de Deus chamado Pedro, vai nos dizer. Quem abriu pode fazer a leitura. Virá, entretanto, como ladrão, o dia do Senhor, o qual os céus passarão com expressivo. É o 1 Pedro 3, 10. Isso. Então, quer ter dias alegres, quer ter dias felizes, quer mostrar que ama a vida, tem sabedoria na maneira que você fala, né? Tem prudência na maneira que você fala. Poderíamos abrir também o texto de Salmo 40, Salmo 34, Salmo 34. Versículo 12. 12 e 13. 13. Isso. Então, quem é o homem que ama a vida e quer longevidade para ver o bem? Ele refreia a língua do mal e os lábios de falarem dolosamente ou enganosamente, ou como a tradução do Aquiles traz, enganosamente, Aquiles? Engano. Então, interessante, né? Então, qual o perigo que nós temos em usarmos a nossa voz de uma forma que não glorifique a Deus, tendo a certeza que o Espírito Santo não está controlando as nossas ações, a nossa fala, é de que os nossos dias são abreviados, a gente vai ter problemas, a gente não vai ter dias felizes, né? E vai plantar muita confusão ao longo do caminho, muitos conflitos, né? E como nós já pensamos aquele provérbio antigo, né? Quem planta ventos, colhe tempestades. E quantas pessoas, através das suas palavras, acaba fazendo com que possam estar semeando, plantando, melhor dizendo, plantando vento dentro da sua casa, dentro da igreja, no ambiente do trabalho, na faculdade, na vizinhança, está plantando vento o tempo todo. Aí quando começa a colher a tempestade, imagina que o mundo se voltou contra si, quando na verdade não consegue enxergar lá atrás, que através da maneira que falou, da maneira que se posicionou, né, do que falou e como falou, acabou gerando o que tem acontecido ao longo do caminho. Nós corremos um risco muito grande quando não levamos em consideração que nós temos que vigiar com aquilo que nós falamos, porque nós podemos acabar gerando dissensão entre os irmãos. Observe o que nos diz Provérbios, capítulo 6, Provérbios, capítulo 6,
versículo de número 19. Primeiro versículo 16, ele vai dizer assim: 6 coisas o Senhor abomina, e a sétima, 6 coisas ao Senhor aborrece, e a sétima a sua alma abomina. Agora, qual é a 7? Aí você vai ver o versículo 19: testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contenda entre os irmãos. Aí ele diz que essa sétima, semear contenda entre os irmãos, é aquela a qual o texto diz no versículo 16, que ele abomina. Então, pelo menos haveria outras razões pelas quais nós precisamos vigiar com aquilo que nós falamos, para não produzir contenda, para não entristecer as pessoas que estão ao nosso redor, mas estar sempre vigilante e alerta. Por quê? Porque a Bíblia diz que se eu semear contenda entre os irmãos, a Bíblia diz que Deus abomina essa atitude, que Deus reprova essa atitude, que não é algo apenas que Deus aborrece, mas é algo que Deus abomina, essa atitude de semear contenda. Então, precisamos pedir maturidade da parte de Deus para dizer: Senhor, me ensine a usar bem a minha fala, para usar bem a minha língua, para que eu não possa semear nada que possa produzir no coração do outro tristeza, para que eu possa ter sabedoria para lidar com os mais antigos, para que eu possa ter sabedoria para lidar com os mais novos, para que a minha voz sempre possa ser uma voz que possa levar a pacificação e não a divisão, que possa gerar alegria no coração das pessoas e não abrir feridas. Existem às vezes pessoas no meio evangélico, pastores, líderes, pregadores muitas vezes, que às vezes são especialistas em causar feridas no coração das pessoas, em nome de Deus e em nome da fé. Mas a Bíblia nos diz que nós precisamos estar alerta de como nós estamos utilizando a nossa língua e que nós precisamos utilizar a nossa língua para a honra e glória do nosso Deus e do nosso Pai. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê uma boa noite, que Deus nos proteja até chegar nos nossos lares e que Deus nos ensine a vigiar, né? A usar aquela regra: aquilo que eu não gostaria de ouvir, eu também não vou dizer para o outro, né? Para que eu possa manter a unidade da igreja e dia após dia estarmos juntos e unidos olhando para o mesmo lugar, para o mesmo caminho.